Converso hoje com o doutor José Roberto Chiara, que é da comissão da OAB São Paulo sobre crimes eletrônicos. Doutor José Roberto, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, aos nossos colegas, a todos que nos ouvem. Estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. E é um assunto realmente que está não só na sociedade brasileira, como no mundo. A questão dos crimes eletrônicos. Nós tivemos agora, recentemente, a questão da presidente Dilma ser as escutas americanas, a chanceler alemã Merkel. Antes de tudo, doutor, como que anda essa questão do marco regulatório? Porque parece que seria inédito uma questão do marco regulatório sobre a relação de crimes eletrônicos. No mundo não existe, na verdade? Na verdade, o Marco Civil da Internet, que é um projeto de lei, ele teve o seu processo acelerado, que a presidente Dilma, por conta dessas notícias de invasão, de espionagem, acelerou esse processo na Câmara. E ontem, dia 6 de novembro, foram convocados vários setores da sociedade para discutir, não ainda um consenso, para poder ter um texto eficaz para que ele efetivamente seja votado. Ainda eles estão discutindo. Só que como houve o pedido de urgência presidencial, a pauta está trancada e nós vamos precisar agilizar isso. E os pontos mais importantes a serem discutidos nesse projeto trata da neutralidade de rede, não é? Armazenamento de log e esses dados sigilosos que devem ser guardados e de que forma são guardados. Vamos aqui uma questão, o direito se faz em casos concretos, né? Eu estava conversando com o doutor, uma garota que, por exemplo, tem sua intimidade não, tem a sua imagem postada num site pornográfico. Não temos ali, essa questão do IP com relação à máquina, mas a questão de administradores. Como que é resolvido um caso desse? Olha, existem algumas dificuldades. Isso para provar crime, nós temos 2 pontos, né? A materialidade e a autoria. A materialidade fica flagrante quando se vê invadido e postam num site de relacionamento sexual, nesse ponto, num site pornográfico, imagem e notícias de uma pessoa que efetivamente a imagem é dela, mas não foi ela quem fez, foi alguém que se utilizou da imagem dela. Como esse site é .com, a sua hospedagem não está aqui no Brasil. Então, há uma dificuldade de você... Claro que existem meios legais, mas demorados e muito rápido a internet. E o dano que essa pessoa sofre é muito maior. Então, como fazer isso? Através lá do administrador, procurando o administrador para tentar retirar esse conteúdo, não é? E isso que é a grande dificuldade. E o Marco Civil tendencialmente busca tentar regular essas questões, que é ter data centers aqui no Brasil desses, apesar de que nesse caso específico se conseguiu através da denúncia direta ao administrador, que prontamente respondeu ao nosso apelo. Agora, para buscar o IP de quem efetivamente fez, aí sim, ele armazena os dados, ele tem isso guardado, é um dado sigiloso dele e ele só vai expor isso através de ordem judicial. Bom, nós temos aqui um marco da internet, um marco civil, que vai questões de indenizações e tudo mais. Por exemplo, o Facebook. Facebook é uma ferramenta que é global. Como regular uma ferramenta global? Como que o marco civil vai enfrentar uma situação dessa, uma marca global? Então, aí que está o grande detalhe. Aqui nós estamos falando em provedor de aplicativo, não é? Estou falando de conexão. O que acontece? Existe na própria Marco Civil um sentido duplo já aí, né? Dúbio, que a gente precisa resolver, porque ele diz que o provedor de conexão tem que guardar e o provedor de conteúdo não. Então, um é obrigado e o outro não. E aí nós vamos precisar regular. Por que nós vamos precisar regular? Se nascer desse princípio, a nossa Constituição, ela prima pelo direito à dignidade humana. Não é? Aquele que passa, extrapola isso, não pode se colocar atrás da falsa censura prévia com o direito de expressão, que não é isso. Para nós aqui, não é isso. Como regular, então, no Facebook? O Facebook, o que ele vai fazer? À medida que tem conteúdo impróprio e há provocação disso, lá no próprio Facebook, tratando dele, mas tem outros, né? Redes de relacionamento. O que ele faz? No nosso ponto de vista, que ainda não está regulado, não é? Lá diz que no Marco Civil diz que é só através de ordem judicial. Aí eu como advogado, obviamente que nós não desaprovamos esse papel, mas como para eu preservar o direito do cidadão, que é um dever do advogado, aí não. Ele impede
ele efetivamente, ele vai obstar a busca disso. Então, o próprio cidadão, que no meu ponto de vista, que é o que estamos buscando, manda lá, notifica, diz que aquele conteúdo é impróprio, que não é dele, que está ofendido, naquele sentido. Esse provedor de conteúdo comunica aquele que postou, porque ele tem o conhecimento. Para não haver censura, porque eu não posso tirar o que você colocou, que está nos assistindo, depois dessa comunicação ele pode. Se eu notifiquei e não fez, e ele não guardou os dados, aí com certeza absoluta quem vai responder por isso é o próprio Facebook. Outra questão é com relação à aplicação de multa ou de pena nas esferas civis e penal, porque hoje aplica-se a analogia. O caso por exemplo, já comentamos aqui, inclusive no programa, a questão da Carolina Dickmann, teve as suas fotos expostas e tudo mais. E aí ingressaram com ação para proibir a circulação dessas imagens. E aí utilizaram analogicamente. Eu acho que o Marco Civil agora ele vem determinar essas questões, né? Pontuar de maneira clara. Então, olha, a 12.737, que é a lei da Carolina Dickmann, né? O que ela faz? Ela mudou 2 artigos de lei do Código de 1940. É penal, não é? E eu, aqui no meu ponto de vista, vou dar até um exemplo, né? Não adianta, se eu tiver meu carro, vamos colocar furtado, vai nem roubado, furtado. Não me interessa que peguem o ladrão, eu quero o meu carro de volta. É isso que o cidadão quer. Aí o que é tem que mexer no bolso. Entendeu? Porque para pegar o criminoso é crime de pequeno potencial ofensivo. O que nós vamos fazer com esse criminoso? O caso da Carolina Dickmann, muito pior ainda, porque foi um código malicioso. O que é isso? Mandaram lá um e-mail que ela clicou, que foi um robozinho de busca, que pegou algumas coisas dela e depois criou-se ali, ele cometeu o crime de extorsão, que foi tentar vender, pegar dinheiro dela. Até então não tinha legislação que estava lá regulando que você não pode invadir, é crime. Invadir o quê? Se ela aceitou, ela clicou, ela deixou você entrar na máquina do cara. Essa é a grande diferença. Então, muito tênue isso. E nós vamos precisar parar e entender muito bem como é que funciona isso. Chiarella, é no bolso mesmo que eu penso que deve mexer, é cível. A questão é dinheiro. Quando começar a mexer no bolso, para um pouco. Doutora, e a questão da neutralidade de rede? Como que está essa questão? Pois é, esse é um grande ponto de discussão, de divergência lá no Marco Civil da Internet, né? O que nós temos aqui? Nós temos o governo, né? O relator, Alessandro Molon, que é PT do Rio de Janeiro, e que é o relator do projeto de lei, todos são a favor da neutralidade de rede. O que é neutralidade de rede? É rede igual para todo mundo, internet igual para todo mundo, pobre e rico. Quem pode pagando mais ou menos, não, é quem pode, todos podem. E as teles, elas entendem que isso vai diminuir o seu ganho e, contrapartido a isso, o seu investimento. E aí, o que eu entendo como isso? Eles acabam com se eles quebrarem a neutralidade de rede dentro do Marco Civil, ele vai criar 2 internets, a internet do rico e a internet do pobre. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos uma lei de inclusão digital, não de exclusão digital. Eu tenho que entender que internet é informação. E quem tem informação gera conhecimento. Se eu gero conhecimento, eu gero uma nação, hoje vai acabar gerindo uma nação muito mais sábia naquilo que ela vai precisar decidir, nas suas questões políticas, familiares e coisas dessa natureza. Agora, enquanto as telecoms estão tentando quebrar a neutralidade de rede para que vão passar a fazer da internet uma verdadeira similaridade a uma TV a cabo, então eu posso assistir mais se eu comprar mais, né? Como é hoje. O que acontece? Eu tenho a Anatel para cuidar deles, ela que cumpra seu ofício. Não é? A neutralidade de rede tem que existir e eu acho que a população, somente nós aqui, que estamos dando o primeiro passo para uma regulamentação, né? Para uma nova lei que vai regulamentar usuários de internet e provedores de internet, que isso passe a ser igual para todo mundo. Então, é capaz do marco regulatório trazer nos seus princípios ali, princípios perseguidos pela lei, o acesso à informação, e a internet é isso. Qualquer obstáculo que essas telecoms possam trazer, realmente vai constituir uma barreira à informação de um povo que está em franco desenvolvimento, não é isso? Eu não tenho dúvida disso, entendeu? Por quê? Porque nós já temos
uma lei vigorando, né, que os municípios têm que expor através da lei da transparência, através da internet. Então, dependendo, claro, do número de habitantes, como a própria lei ela regulamenta lá. Agora, se eu não dou acessibilidade, não, mas o mínimo você tem, não é o mínimo. Eu fico pensando num jovem que está numa rede pública de ensino, para ele baixar um conteúdo, para ele baixar um livro, ou para ele baixar um filme que possa, né, dar a ele mais conhecimento, ele não tem essa facilidade. Ele não vai ter essa velocidade, ele não vai conseguir fazer isso. Então, ele vai ficar menos tempo se utilizando da ferramenta, enquanto, em contrapartida, aquele que tem mais recursos vai poder comprar uma velocidade maior ou comprar um conteúdo maior, vai simplesmente colocar ele de lado. Isso a sociedade não pode permitir, não é? A minha indagação até final é porque, ao longo nós temos aí 15 anos de internet, os primeiros anos realmente engatinhando até conexão e tudo mais, mas nós temos no países desenvolvidos aí, nós temos a União Europeia, nós temos a Ásia, nós temos os Estados Unidos, e por que despreparo para você formar um tratado internacional que possa regulamentar? Nós temos aí as organizações mundiais que todos os países participam, nós temos aí uns estados fortes. Por que essa ausência? Foi despreparo em conhecer e majorar a própria legislação? Por que essa demora tamanha em legislar, em se regulamentar isso daí, essa questão, não só de crise, mas tudo que envolve a internet? Olha, eu entendo que a demora, ela tem um objetivo, essa demora. E a gente sabe que não é má vontade daqueles que estão se empenhando em fazer. É multidisciplinar. Quando nós vamos falar de internet, nós estamos falando de um universo muito grande de relacionamentos e de matérias que envolvem a própria internet, né? Quando a gente fala de internet hoje, a gente vai falar sistema educacional, nós vamos falar sistema financeiro, nós vamos falar sistema político, nós estamos falando de sistema, tá certo? E aí hoje, né, o cidadão, o que ele faz? Ele é conceituado. Você vai num banco hoje, numa instituição financeira, você nunca mais foi recebido pelo seu nome, né? Você vai lá e você é um número, que é o seu CPF. Então, ele tem um CPF. Então, o que isso acaba levando? Ele é uma velocidade de informações e tudo aquilo que você vai fazer, basta eu que sou um pouquinho mais antigo, você bem mais novo, não é? O que a gente vê no nosso passado? Nós utilizávamos do banco. Hoje nós somos o próprio caixa, hoje nós somos pagamos as nossas próprias, tudo automatizado. Isso é a internet. Se eu não regulamento essas questões, que eu dei um exemplo muito simplista, dentro da própria escola também, eu vou perder o trem da história, e eu não posso. Eu tenho que garantir o cidadão. A minha preocupação não é com quem tem favorecimento econômico, esse consegue, é com quem é menos favorecido mesmo. No campo dos direitos também é multidisciplinar. Nós temos aí, a internet vai abranger todos os campos dos direitos. Então, e eu já convido desde já que é uma questão que tem um universo todo a ser explorado, eu agradeço e já convido já de antemão ao Dr. Chiarelli para retornar à nossa casa aqui, porque esse papo aí, essas questões envolvendo a internet é um caminho longo ainda. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado a vocês que nos assistem. Tem uma matéria que trata-se do peticionamento eletrônico. Tem muita coisa para falar só disso, que tem muitos colegas sofrendo, mas tudo vai acabar bem. Muito obrigado pelo prestígio. Deus abençoe vocês. O programa OAB Destaque termina por aqui. Não deixe de acessar nosso canal no YouTube, OAB Santos TV. Até a semana que vem.